Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui é o pastor Esaú Neves e eu quero gravar agora a temática com você, julgamento de pecado de líderes, parte 6, a disciplina eclesiástica. Então, julgamento do pecado de líderes, parte 6, e a temática é exatamente disciplina eclesiástica. Bem, com isso nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo a eles, diz assim: eu já lhes escrevi em carta que não se associem com os imorais e que não tenha comunhão com os impuros. Guarda isso, a pessoa que ela é imoral, tá? Seu comportamento, e isso tudo está falando de conduta, inclusive da ordem sexual. O que é uma imoralidade na visão de Deus? Qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas que entra em contradição com os ensinos sagrados para a vida afetiva. Então ele está dizendo aqui: eu já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Aí no versículo 10 de 1 Coríntios 5, ele continua dizendo assim: mas não me refiro de modo algum a fornicadores deste mundo, ou a avarentos, ou a roubadores, ou a idólatras, pois se assim fosse, seria necessário sair do mundo. Observa, ele entende, Paulo, que os ímpios, e Coríntios tinha o termo de usar lá, que era corintianizar, devido o templo de Afrodite, né, a deusa do amor, da luxúria, do sexo. Lá a vida sexual do povo era desregrada, até mesmo mulheres casadas participavam dos cultos de orgia a essa deusa. E aí de repente Paulo fala assim: mas quando eu estou falando para você não se associar, não ter comunhão com imorais e impuros, eu não estou falando com os que são do mundo. Por quê? Porque a igreja está no mundo para ser luz do mundo, para ser um farol de Cristo, para propagar o evangelho, para pregar a salvação e resgatar pessoas, certo? Aí no versículo 11 ele vai dizer: agora porém escrevi para que não vos associeis. Quero dizer que se alguém chamando-se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal pessoa nem mesmo comais. O que Paulo está dizendo? Os do mundo é normal, mas aqueles que se dizem irmãos, irmãs, pastor, pastora, bispo, diácono, diaconisa, missionária, tá entendendo? Presidente de obra, presidenta de obra, que se dizem irmãos, dizem-se representante de Cristo e for imorais, avarentos, roubadores, idólatras. Então, observe que com esse Paulo está dizendo: nem comais. Quando é que chega num ápice desse? O curso de 1 Coríntios, Paulo reclama que ali não estava havendo exortação aos pecadores. Ali não estava se chamando a atenção de quem pecava. Poderia deixar tudo em aberto. Até mesmo pai e filho tendo relação com a mesma mulher. Então, o infiltrar do pecado estava sendo de forma liberal e permissista. Nesta questão, eu quero dar exemplos para você nesse dia de igrejas atuais. Agora, observa bem, Paulo também diz em 1 Coríntios 5,12, porque que direito tenho eu de julgar os que estão fora da igreja? Não são vocês que devem julgar os que estão dentro? Mas Deus julgará os que estão de fora. Portanto, afaste-se de entre vocês o ímpio. O que está dizendo? O ímpio do mundo eu prego, trabalho perto, convivo, paro para falar com ele, sempre sendo testemunha de Cristo e modelo de Cristo. Aqueles que se dizem irmãos, irmãs, líder, seja homem ou mulher, que a sua vida é manchada de mau testemunho econômico, vícios, imoralidade sexual, sequências de casamento ou relacionamentos afetivos que diante da Bíblia for antibíblico, com esse não é para eu nem comer. É para eu julgar os que estão dentro da igreja. Os de fora, que não aceitar Jesus, terá o juízo final.
Eu não tenho que me preocupar com o que está acontecendo no mundo. O mundo está do avesso e a própria palavra do Senhor deixa claro que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, eu tenho que me preocupar realmente com que aqueles que se dizem irmãos, com que aqueles que se dizem assim, eu sou de Jesus, aqueles que dizem, anda comigo e anda roubando. A vida econômica da igreja, por exemplo, é um mistério. Eu já convivi com pessoas que se diziam duas líderes da igreja e ali o seu testemunho era manchado. Homens que o seu testemunho era manchado na área afetiva. E o que me lembro que acontecia ali era que a presidente do lugar sempre estava falando dos pecados da vice pra gente na mesa escondida, tejorando. Mas na verdade a fama é que as questões eram entre elas. Até que entrou uma terceira pessoa na jogada e dessa terceira pessoa explodiu uma guerra entre as duas, por causa da terceira pessoa. E depois se reconciliaram entre eles, porque o porco sempre volta à lama. A Bíblia fala, o cão volta ao vômito. E aí, diz que agora estão tentando reabrir o lugar, e eu acredito que até reabra, só que dizendo o quê? Que a culpa é das pessoas que saiu, das pessoas que têm comprovações dos erros, comprovações, não é pessoas que se rebeliou não, é que comprova os erros. A fama das pessoas é na cidade, a fama é exatamente entre, até os próprios parentes divulgam a má fama, isso aqui é incrível. E no final da história, dizendo o que é os outros que inventou. Agora imagina, está reabrindo, diz que vai procurar uma liderança, a liderança que se ocultava e dizia do pecado da vice-liderança, agora todo mundo junto para reabrir culpando os outros. São pecadores ou não são? São, no mínimo, mentirosa, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus, porque para mim e para outros falava constantemente pelas costas, e não fala nada, que ela fica brava, não aceita a exortação. Então, imagina uma igreja que, de repente, o líder ou vice, hoje eu estou de banco, amanhã eu estou do altar, mas para cima dos outros, mete a lenha, como dizia o ditado. Para confirmar essa palavra de Paulo, apóstolo, tem também a ministração do apóstolo João. A segunda carta de João, do versículo 9, ele diz assim, porque só tem um capítulo. Todo aquele que se desvia e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera nessa doutrina, esse tem o Pai quanto o Filho. Então quem não pratica mais o que é imoral, tem o Pai e tem o Filho. Quem pratica o seu testemunho é manchado, não tem o Pai, não tem o Filho, ainda que fale no nome dele com uma Bíblia debaixo do braço. E você vai colocar sua vida, seu cônjuge, seus filhos, vai levar amigos para receber ministrações, aí você fala, não, eu gosto lá do lugar, mas eu não faço. Eu até dizimo, você abre uma brecha para a sua vida ser retalhada, porque você está lá em concordância. E quando surgir a fatalidade, e quando surgir coisas graves, quem será a sua autoridade em cobertura espiritual? Eu leio o versículo 10 aqui ainda de 2 João, que diz, se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não os receba em casa, nem lhe ofereça boas-vindas. Esse tipo de pessoa você não pode nem receber na sua casa, porque já é testemunho antigo de profanação e de iniquidade para com o reino de Deus. E o versículo 11 vai dizer, pois quem acolhe torna-se cúmplice de suas más obras. Então que Deus tenha misericórdia, para de ficar idolatrando cegamente líder. Olha esses líderes que estão escandalizando pela internet, inclusive em política, porque estão envolvidos até com entidades secretas. Teme a Deus, purifique-se, limpe, e Deus naquele dia, na eternidade, o glorificará para sempre. Amém?